Amigos, me encontro novamente, sempre com boa vontade, e espero que vocês estejam tendo conhecimento daquilo que Jesus passou, as problemáticas todas que surgiram antes da sua crucificação. Porque ele, com toda a boa vontade do mundo, estava pensando que fosse dar para ele fazer mais pregações, conversar com aqueles, ainda aproveitando que Jerusalém estava recheadas de pessoas de todos os lugares. Nossa, seria ideal para ele conversar com bastante pessoas, mas não foi o que aconteceu, porque o sumo sacerdote estava ao seu encalço, e com isso os seus discípulos estavam temerosos que acontecesse alguma coisa com eles, né, com o que seria da vida deles, dos seus familiares, se eles fossem presos junto com Jesus. Depois Jesus ficou sabendo que ele estava só ao seu encalço, estava atrás dele para prendê-lo. E é óbvio, gente, que se Jesus foi enquadrado pelas leis romanas como sedioso, taxado de sacrílego e profanador das leis hebraicas, isso prova que realmente houve acontecimentos públicos censuráveis, públicos, em torno de sua pessoa, e que, manejados habilmente pelo conselho dos sacerdotes, sob o comando de Caifás, poderiam levá-lo à morte infamante pelo suplício da cruz, que na época era reservado aos ladrões, aos conspiradores e rebeldes. Então, esse Caifás estava juntando, torcendo. Ele até pagava as pessoas para darem falsos testemunhos, né? E então ele estava fazendo de tudo para enquadrar Jesus entre eles, entre os conspiradores, né, rebeldes, que eles estavam achando que ele estava contra a lei deles, né? Ele estava sendo desobediente, ele estava profanando, né? E tudo isso o Caifás estava dizendo, para que na finalidade, quando ele fosse culpado, não tivesse conversa. Ele iria ser preso e crucificado mesmo. Nós sabemos que Jesus era inocente do crime de sedição que lhe imputaram, porque ele não planejou os acontecimentos perturbadores e dele participou por força da circunstância e não por sua espontânea vontade. Então, está dizendo que os pequeninos incidentes que aconteceram, né, enquanto ele estava se dirigindo para o horto, não foi porque ele quis, né? Porque ele não estava andando sozinho ali, gente. Ele estava com os discípulos e mais aquela turba de gente que foi aumentando cada vez mais, e dando aquele mundo de gente, como falei, que na hora de assistir alguma coisa, de entrar em algum lugar, né? Eles empurram, eles não querem saber se tem lugar, se não tem. Foi quando aconteceu de caírem, né? Cair as coisas lá dentro do templo, fora. Mas eles levantaram-se, arrumaram, deixaram tudo em ordem. Mas o que aconteceu? Os espiões que estavam por ali, contou para o Caifás o que aconteceu, e Caifás já escreveu como se fosse uma culpa dele, como fosse uma bagunça, uma coisa que eles já estavam planejando, como se eles fossem esses jovens, né, doidivanas, quebrando as coisas, bagunçando, quando não foi isso que aconteceu. Mas
Caifás tinha que cada vez mais apresentar coisas graves, né? Então ele tinha que torcer tudo. Inúmeras vezes ele mesmo havia advertido aos seus discípulos e ouvintes de que o reino de Deus não seria conseguido pelo poder, nem pela força, mas pelo Espírito. Então, esse dito reino de Deus que Jesus proclamava para os seus discípulos, era esse, que tinha que ser conseguido pelo seu Espírito, pela regeneração, pelo amor, gente. Mas eles entenderam que Jesus ia apresentar uma coisa melhor, um mundo melhor para eles morarem. Foi isso que eles interpretaram. Acresce que desde a sua chegada a Jerusalém, o mestre cristão já estava praticamente preso, pois a ordem havia sido expedido, mas Sinédrio apenas aguardava o ensejo adequado para incriminá-lo sem qualquer concessão de recursos de absolvição. E também porque temia prendê-lo no seio da massa em que ele era querido e estimado. Então ele estava quais lobos, né, escondidos na moita, esperando que aquele cordeirinho chegasse mais perto, cada vez mais perto, mais fácil para eles abocanharem. Porque se ele estivesse ali no meio dos seus amigos, daquele povo que o estimava, iria ficar feio Caifás prendê-lo, né? Em seguida, não foi difícil para o sumo sacerdote adulterar os fatos, subverter intenções pacíficas e convencer as autoridades romanas com testemunhas conseguidos pelo peso de ouro. Conforme eu já tinha dito, ele pagava todo aquele pessoalzinho por ali para que falasse tudo que o mestre fizesse. Como se fosse... E qualquer deslize, qualquer coisa, ele já punha como uma coisa contra o Sinédrio, que Jesus fez contra eles. Mas quando o mestre averigou o drama de angústia e desespero que tomaria conta do espírito de quase todos os seus apóstolos e galileus retidos na cidade por suspeita, então resolveu salvá-los de qualquer modo. Impelido pelo seu amor, heroísmo, mantendo generoso silêncio durante todos os acusadores capciosos, sem a menor insinuação contra qualquer seguidos, Jesus terminou, vitalizando a própria obra para os séculos vindouros. Então, Jesus viu que caso ele fosse preso, acontecesse alguma coisa, ele faria de tudo, gente, de tudo para tirar os apóstolos de fora, porque ele não queria que nada acontecesse com eles, porque ele estava vendo que eles estavam aflitos, desesperados, querendo por todo jeito que Jesus saísse, que ele saísse da cidade, mas já era tarde para isso. O cristianismo dificilmente fugiria de uma penetração mercenária em suas fileiras. Sem dúvida teria terminado em lamentável fracasso ante a leviandade de alguns adeptos e o interesse sedioso de outros, o que só não aconteceu devido aos heróis e ao heroísmo, à renúncia, à dignidade, o amor e a infinita compreensão do nosso Mestre Jesus que ele tinha
pelos homens, dando-se em holocausto pelos seus partidários, fortaleceu com seu martírio e sua morte abnegada o cristianismo em sua nascente, dando como curso posterior ao heroísmo de figuras impressionantes como Pedro, Paulo, João, Maria de Magdala, Tiago, Barnabé, Timóteo, Vicente de Paulo, Francisco de Assis, Teresa de Jesus, João Hus, Dom Bosco, Antônio de Pádua e outros que também foram olvidados em santificado anonimato. Então vocês viram quantos, gente? Uma infinidade. Existem muitos outros, só que se a gente fosse falar, ficaria muito tempo. A tradicional Santa Ceia, comemorada pela Igreja Católica Apostólica Romana, em verdade, precedia a cerimônia do lava-pés, habitualmente realizada na sexta-feira, chamada a véspera do grande sábado de Páscoa. Então, está falando que eles faziam essa cerimônia do lava-pés, principalmente na sexta-feira, antes que chegasse ao sábado, que era guardado, né? Era costume tradicional reunirem-se as famílias para essa refeição fraterna, onde se faziam promessas de vida feliz em comum com o futuro. Assim, Jesus a instituiu também com seus apóstolos, pois os considerava a sua família itinerante, os seus verdadeiros escolhidos pelo Senhor. Desejando torná-la mais expressiva, decidiu harmonizar a cerimônia da ceia da Páscoa com lava-pés, com a cerimônia do lava-pé, que era um culto ideado por João Batista, com a finalidade de consagração entre os discípulos e os seus rabis e mestres. Em virtude do mestre ter antecipado a cerimônia do lava-pé para a noite de quarta-feira, pois estava certo de ser preso de um momento para o outro. Então, ambas cerimônias foram feitas na mesma ocasião. Então, porque eles estavam acostumados a fazer essa cerimônia na sexta-feira, como Jesus já estava intuindo que algo ia acontecer na sexta-feira para ele, então ele resolveu adiantar a cerimônia do lava-pés. E com isso essa cerimônia foi o João Batista quem começou surgiu com essa cerimônia. Jesus aproveitou aquele momento tão expressivo para dirigir-se aos seus discípulos em linguagem clara, simples e de profunda exatidão, que difere muito dos relatos empolados de certas passagens dos evangelistas. Assim, resumiu o seu pensamento a todos. Rendo graças a meu Pai, que me permite estar convosco nessa festividade de Páscoa, pois sei, pela voz do Espírito, não tarda a se iniciar a minha paixão. Não tornarei a comer convosco, nem me será dado
a beber do próximo vinho. No entanto, cumprida será a vontade do meu Pai, que está nos céus, pois minha hora é chegada, mas eu vos precederei na cidade de Galileus e vos esperarei no reino de Deus. Então ele diz que antes disso ele apareceria em Galiléia e esperaria no reino. Olha que maravilhoso. Ele tornou a falar para eles desse reino de Deus, que não era aquilo que os próprios discípulos, eles acharam que era um negócio ali, material, que ia aparecer, que ia construir, que Jesus ia fazer algum milagre, né? Então, antes de começar a cerimônia, antes deles se reunirem para fazer a ceia, ele falou isso com todas as palavras e do coração dele, porque Jesus amava muito aqueles discípulos.